1 do Evangelho de João. Diz assim a palavra do Senhor: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. A vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevalecerão contra ela. Houve um homem enviado por Deus, cujo nome era João. Este veio como testemunha para que testificasse a respeito da luz, a fim de todos virem a crer por intermédio dele. Ele não era a luz, mas veio para que testificasse da luz, a saber, a verdadeira luz que vinda ao mundo ilumina todo homem. O Verbo estava no mundo, o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. E o Verbo se fez carne, e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como unigênito do Pai. Amém. Pai, obrigado pela tua palavra. Ela é viva, ela é eficaz, ela é atual, ela é pontual. Ela vai de encontro, ó Deus, com o nosso coração, e ela nos confronta diariamente, a fim de que diariamente sejamos transformados por ela, lavados por ela, purificados por ela, santificados por ela. Senhor, vivifica-nos segundo a tua palavra. Eis-nos aqui, Espírito Santo de Deus, ministra o mais íntimo e o mais profundo do nosso ser. Arranca o que precisa ser arrancado, limpa o que precisa ser limpado, coloque o que precisa ser colocado, altera o que precisa ser alterado. Senhor, tu tens liberdade por meio da tua palavra para fazer em nós o teu querer. Eis-nos aqui, faz acontecer em nós. Amém. Amém, queridos. Podeis vos assentar. Glória a Jesus. Queridos, nesse mês de janeiro nós iniciamos uma nova série de mensagens. E como foi dito domingo, Deus nos deu uma palavra para esse ano, consequente do ano que se passou. A palavra que Deus nos deu o ano passado foi alinhamento e rompimento. E a palavra que o Senhor queimou no nosso coração para esse ano é: faça acontecer. Ou seja, o Senhor nos alinha, faz com que rompemos algumas coisas, para que então agora faça acontecer, faça cumprir em nós o que realmente é a vontade e a palavra dele para nós. Amém? E a série de mensagens do mês de janeiro carrega como ciclo a temática essência. A essência fala da natureza, da substância, do caráter do ser. E quando nós falamos sobre a essência, nós precisamos falar de princípio, o princípio de todas as coisas. Nós vemos no Éden o princípio, a essência da obra criada, a essência do Criador, descrita para nós de forma perfeita. E a Bíblia diz que nesse lugar de princípio e de essência, houve a queda do homem. A Bíblia diz que quando o Senhor criou todas as coisas e colocou o homem no jardim do Éden,
Ele diz que de todas as árvores ele poderia comer, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não. Então vem a serpente e gera uma curiosidade e uma afronta no coração de Eva, dizendo para ela que se ela comesse, Deus não ia acontecer nada. O falso engano da sedução comprometeu e corrompeu toda a humanidade. Então cuidado com a sedução dos olhos, a cobiça dos olhos e a influência daquilo que você ouve. Eva foi influenciada pelo que viu e pelo que ouviu. Então tudo que nós vemos e ouvimos tem um peso de influência. Por isso que cuidado com o que você vê, cuidado com o que você ouve e quem você ouve. Amém, queridos? E isso então causou essa corrupção, essa ruptura daquilo que era perfeito. Mas Deus, Ele não falha em nada que Ele faz, e Ele tinha um plano perfeito, que se chamava Jesus, que viria como a plenitude, a essência que veio do céu, se fez homem, e restaurou e ressignificou a partir dele todas as coisas que tinham perdido o seu significado e estava confuso. E aqui nós vemos então agora no Evangelho de João, uma escrita que é linda e fala por ela mesma, porque a Bíblia assim é, ela fala por si. Mas nós precisamos entender um pouco o contexto da época. Aqui João escreve esse evangelho, e se você notar, o evangelho de João, ele é diferente dos outros evangelhos sinóticos, que são Mateus, Marcos e Lucas, que são bem parecidos, e a mesma coisa que contém em um, contém no outro, mas às vezes de uma forma escrita diferente. E João, ele é um evangelho que principia muitas coisas, é a essência para aqueles que muitas vezes se convertem, começam pelo livro de João, muitas das vezes, porque o livro de João, ele carrega uma profundidade muito grande, e a temática da mensagem do episódio de hoje é a essência que monta o quebra-cabeça. A essência que monta o quebra-cabeça. Qual que é a essência que monta o quebra-cabeça? E que João revela para nós aqui, confrontando um sistema, porque ali, naquele presente momento que a carta, que o Evangelho de João foi escrito, foi para confrontar uma mentalidade grega, que fluía naquela época e tinha muita influência naquela época. A filosofia grega, ela tinha como identidade que a matéria em si ela é má, mas o espírito era bom. Então eles refutaram Cristo como divino, como o Deus encarnado, porque eles tinham como mentalidade que a matéria era má. Então eles queriam refutar a pessoa do Cristo como não sendo o Deus encarnado que se fez homem. Então ele escreve essa carta, esse evangelho, para trazer uma clareza, para montar o quebra-cabeça que estava todo bagunçado. Para você entender melhor, quando você pega um quebra-cabeça, ele está todo bagunçado, ele está todo desmontado e todo embaralhado. É muito difícil você montar ele por conta, sem ter uma identificação, uma imagem, ok? Vocês estão comigo? Para construir, para reconstruir, para encaixar as peças do quebra-cabeça, você precisa de uma imagem para se identificar, e a partir daquilo você montar as peças embaralhadas, ok?
Assim foi o que aconteceu com a humanidade, quando houve a queda. Aquele cenário, aquela imagem que estava perfeita e tudo encaixada dentro da sua conformidade, agora foi embaralhada pelo pecado. E o homem em si ficou quebrando cabeça durante anos e anos, tentando no sacrifício e no seu mérito montar esse quebra-cabeça por conta, fazendo coisas para tentar encaixar as peças, ou entender o sentido das peças, ou o que aquilo representava, que imagem aquilo realmente simbolizava, ou que imagem aquilo de fato era. Então Jesus veio, e Ele deu para nós, por meio do Espírito, a imagem de identificação. E o Espírito Santo então agora se torna também o nosso tutor, aquele que vai guiar, a partir daquilo que nós estamos vendo como identificação, Cristo, o quebra-cabeça bagunçado. O Espírito Santo, a Bíblia diz que Ele nos guiaria em verdade, a toda verdade. Então Ele guia as peças para que tudo possa se encaixar. E aquela imagem que estava confusa e bagunçada e incompreensível, agora tinha uma identificação, tinha uma identidade. Amém, queridos? Ao ponto de nós não mais precisarmos ficar batendo cabeça, buscando nos nossos méritos tentar montar esse quebra-cabeça. Jesus veio e Ele se tornou a imagem de Deus revelada para o homem que tinha se perdido de quem ele era por conta do pecado, tinha se embaralhado. Mas o Espírito Santo agora, Ele vai juntando as peças do quebra-cabeça da sua história, para que você novamente enxergue quem você é, e a imagem sobre quem você é na história da tua vida não seja mais algo confuso ou embaralhado, mas esclarecido, que faz sentido. Amém, gente? Tem alguém entendendo aqui ou não? Amém, gente? Pastor, quer que o pastor vai desenhar ou não? Estão entendendo, gente? Estão comigo? Amém? Foi isso que Jesus veio fazer. Ele veio e se identificou com a gente. Ele tomou o nosso pecado, Ele tomou as nossas falhas, para que agora tudo que estava embaralhado e confuso fosse dissipado pelo poder da cruz, e agora todas as peças pudessem se encaixar. Amém? Começasse novamente a fazer sentido. E aqui João ele fala para nós no começo: no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Ou seja, o verbo é o que traz sentido, para a escrita, para a comunicação, para o raciocínio lógico. Vamos dar um exemplo aqui. Camila, tenta fazer uma pergunta para o Neto sem usar verbo. Tenta fazer uma pergunta para o Neto sem usar o verbo. Meu Deus. Neto, você já vai sair um quer aqui. Não pode ter verbo. Você não dá. Fica sem sentir. Você gosta, já é um verbo. Não vai sair, pastor. Você... Não, vai sair outro verbo. Igreja. Oi, vamos. Deu para entender, irmão? Amém. Língua estranha. Quando você tenta conversar, escrever, ou buscar um raciocínio lógico na comunicação, se você não usa o verbo, você não consegue. Porque o verbo é que traz sentido. Isso nos fala sobre a vida, sobre o sentido da vida. Jesus, Ele é o verbo, a palavra viva.
Então é Ele que traz sentido para todas as coisas. Aleluia, queridos. Sem Ele, tua vida não consegue ser escrita, comunicada, não tem lógica. Amém, gente? Então, em nome de Jesus, entenda, Ele é a palavra, Ele é o verbo encarnado. A Bíblia diz que tudo foi feito por intermédio dEle, e sem Ele nada do que foi feito se fez. E Ele diz que então Ele é a luz da vida dos homens, e essa luz ela dissipa as trevas. Então nós precisamos entender que a essência do quebra-cabeça é nos identificarmos com Cristo, como a palavra encarnada, e sermos aquilo que Ele é. Nós precisamos ir para a palavra de Deus e encarnar a palavra como Ele encarnou. Aleluia, queridos. Ao ponto, queridos, de as pessoas no nosso estilo de vida lerem a palavra mesmo não querendo, porque a nossa vida reflete a palavra, mesmo quando ela não é dita, quando ela é vivida, ela muda ambiente, ela influencia ambiente. Aleluia, queridos. Por isso, em nome de Jesus, a essência que monta o quebra-cabeça da vida é a palavra, é ela que faz acontecer. E quando você vai para a palavra, você precisa fazer o que na palavra? Você precisa ler a palavra, você precisa interpretar a palavra, você precisa discernir a palavra, você precisa medir a palavra, você precisa vestir a palavra, você precisa então viver a palavra, e então você precisa compartilhar a palavra, para que então você possa multiplicar a palavra. Aleluia. A palavra ela só faz sentido quando eu me disponho a ler, interpretar, discernir, medir, viver, compartilhar e multiplicar. Por isso que lá no Éden, quando Deus criou o homem e a mulher, Ele diz o que sobre eles? Sede fecundos, multiplicai-vos e dominai a terra. Sede fecundos, multiplicai e dominai a terra. Ser fecundo fala sobre profundidade na intimidade, que então gera multiplicação, que vai trazer domínio para a terra. Vamos entender melhor? Quando o homem tem intimidade com a esposa, e ele gera um filho, esse filho precisa ser treinado para dominar, porque essa é a dinâmica do reino: sede fecundos, multiplicai-vos e dominai a terra. Nós precisamos entender que o princípio do reino é aprender e compartilhar aprendizado, a fim de que da mesma forma que eu exerço domínio, os meus filhos possam exercer domínio, e assim as próximas gerações vão dominar e não ser dominadas. Vocês estão entendendo, gente? Amém? Existem 4 pilares na educação, dentro da pedagogia. 4 pilares: aprender a conhecer, aprender a fazer, aprender a conviver e aprender a ser. Isso tirado da Bíblia, isso, com certeza. Porque a Bíblia, ela nos ensina isso. Ela nos ensina a ter um coração aprendiz, para conhecer Jesus, fazer como Jesus, conviver com Jesus e ser e se tornar como Jesus. Aleluia. Precisa ser o pilar também da educação cristã. Nós precisamos conhecer, nós precisamos fazer como Ele, nós precisamos conviver com Ele e nós precisamos ser como Ele. Aleluia. Amém, queridos? E a Bíblia diz que então veio um camarada chamado João para testemunhar e testificar da luz.
e por intermédio dele, todos pudessem crer. A Bíblia diz que ele veio testemunhar sobre a luz verdadeira do mundo, que vinda ao mundo, traz luz para o homem, para a vida do homem. E a Bíblia diz que esse homem chamado João, ele testemunhou, ele testificou. Nós precisamos entender que nós somos essas testemunhas como João, que por nosso intermédio pessoas possam crer que Jesus é a luz que dissipa as trevas que o pecado causou dentro do coração do homem, assombrando ele, deprimindo ele, gerando medo nele, depressão nele, caos dentro dele. A Bíblia diz que João, ele veio para testemunhar, e você só pode ser testemunha do que você viu, do que você provou. E a Bíblia diz que isso aconteceu mesmo ele ainda não tendo a experiência de ver o Cristo já crescido. Mas lá no ventre da mãe dele, quando Maria e Isabel se cumprimentaram, a Bíblia diz que no cumprimento de Maria e Isabel, João foi cheio do Espírito no ventre. Então ele foi cheio da luz da vida no ventre. Então ele nasceu e ele cresceu. E a resposta de quem cresce e amadurece é assumir a responsabilidade. E a Bíblia diz que então ele abriu mão de tudo que ele tinha de direito, porque ele vinha de uma família sacerdotal, e ele fez totalmente contrário. Em vez de investir roupas sacerdotais, ele foi para o deserto e se vestiu que nem um mendigo. E quando foram falar sobre quem ele era, você é o Cristo, você é Elias, você é o profeta, ele diz: não, eu sou a voz do que clama no deserto, endireitai os caminhos para o Senhor. Ou seja, queridos, nem a voz era dele, era a voz do Senhor. Eu sou a voz do que clama no deserto. Nem a voz era dele, a voz era a voz do Senhor que clamava no deserto, representando o deserto que estava o coração do homem, e que o homem estava tão cheio de frescura, a palavra certa, que então João se vestiu como um mendigo, para dizer que o homem não era aquilo que a terra podia dar, e por ele buscar aquilo que a terra podia dar, ele se perdeu do Criador que fez toda a terra e deu tudo para nós, chocando o povo com uma mensagem, ao ponto de atrair o povo para ouvir o que ele estava liberando. João testemunhou, e ele foi essa voz de Deus, para preparar o caminho para que Cristo viesse se manifestar. Que eu e você possamos ser uma testemunha viva, que se prepara e prepara ambientes e pessoas para que o Cristo se manifeste, com redenção. A Bíblia diz que Jesus, ele veio para os que eram seus, mas os seus não o receberam. Mas todos quanto receberam, lhes deu o poder de serem chamados filho de Deus. E isso não foi segundo a vontade do sangue, nem da carne e nem do homem, mas a vontade de Deus. E a Bíblia diz que então o Verbo veio cheio de graça e de verdade, cheio de glória, a glória do unigênito do Pai. Queridos, isso que nós precisamos entender. Sabe qual que era a chave de destaque de Jesus para realmente ser alguém autêntico na sua trajetória de vida? Foi ele viver aqui na terra perseguindo a vontade do Pai. Quando você vive aqui na terra perseguindo a vontade do Pai, o seu nível de influência começa a acontecer de forma eficaz e natural. Aleluia, queridos.
Então, em nome de Jesus, persiga a missão do Pai, e você vai aumentar o teu nível de influência. Amém, queridos? Persiga a vontade do Pai. E então o quebra-cabeça vai ser montado quando nós voltarmos para a essência. A essência é a palavra. A essência é a palavra. Quando eu mergulho nela e quando eu também agora testemunho sobre ela. Amém, queridos? Não querendo mérito. João queria mérito para ele? Não. O Evangelho tira todo o mérito de nós. Jesus é o único que é digno. Ele é digno de todo mérito. Então, em nome de Jesus, nada é sobre nós, tudo é sobre Ele. Quando você entender isso e parar com essa briga de querer viver a sua vida, você vai se resolver. Porque quando você vive a vida dele, tudo fica resolvido. Amém, queridos? Nós paramos de quebrar a cabeça. Entende? A Bíblia diz que Paulo fez uma analogia colocando Cristo como cabeça e a igreja o corpo. E uma das coisas que infelizmente o corpo, que é a igreja, faz é ficar quebrando a cabeça ao invés de deixar a cabeça intacta. A cabeça é Cristo, a palavra. Então eu preciso ter a palavra e conhecer a palavra para que ela seja intacta. Nós precisamos ser guardiões da palavra, aleluia, queridos. Amém? Então, em nome de Jesus, volte-se para a essência e deixa Ele, Jesus, como essência, montar o quebra-cabeça que o pecado embaralhou e bagunçou. Olha para Jesus e deixa o Espírito Santo te guiar para encaixar as peças e você poder enxergar a imagem daquilo que de fato Ele criou você para viver e manifestar nessa terra. Amém, queridos? Fique de pé no seu lugar.